Você sabia que tem um documento que organiza a educação básica no Brasil? Inclusive, ela também organiza a unidade temática de lutas. Vem saber mais com a gente. Para a gente entender a BNCC, primeiro a gente precisa entender o contexto histórico e social que o Brasil estava situado. Primeiramente, a BNCC já estava vindo porque ela surge da Constituição Federal de 88, que garante a educação para todos, e reforçada pela LDB de 1996. Então, como surgiu realmente a criação da BNCC? A BNCC foi um grande apanhado de pesquisadores, instituições, professores, que se juntaram para construir esse documento. Sendo que um problema que aconteceu durante esse período foi que o Brasil estava passando por crise econômica, polarização ideológica e o impeachment da presidenta. E o que isso aconteceu? O MEC, que estava sendo responsável por isso, teve que alterar a sua equipe. Alterando a equipe, o documento foi reavaliado, reajustado, analisaram tudo novamente e teve algumas alterações no documento. E por que isso tudo surgiu? Porque o Brasil estava precisando de uma base comum para a educação, visando melhorar a educação nacional. Mas então, o que seria a BNCC? Essa sigla que significa Base Nacional Comum Curricular, na verdade é o documento que veio para universalizar e fomentar a qualidade do ensino no país. País esse que tem várias regiões e precisa dessa organização para poder a qualidade do ensino ser igual para todas elas. E aí, os segmentos, na verdade a BNCC ela vai organizar os segmentos de forma diferente. Por exemplo, o ensino infantil, ele vai ter foco, o documento ele vai ter foco na questão do desenvolvimento da criança. Já no ensino fundamental, ele veio como áreas do conhecimento, dividido em 5, que são a linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o ensino religioso. Já no ensino médio, sai o ensino religioso e ficam só as 4 principais. E aí, a educação física, que é o nosso foco, ele entra na questão de linguagens, por ser linguagem corporal e expressão corporal, certo? E traz na BNCC 6 unidades temáticas, que são elas: brincadeiras e jogos, dança, ginástica, esporte, lutas e práticas corporais de aventura. E o nosso foco de hoje, na verdade, é falar sobre as lutas da BNCC. Agora vamos falar sobre as lutas na BNCC. As lutas na BNCC são tratadas como parte da cultura corporal, indo muito além da ideia de violência. A BNCC ela reconhece que as lutas têm história, técnica, valores e significado social, e que elas contribuem para a formação integral do estudante. O documento também destaca que as lutas desenvolvem respeito, autocontrole, consciência corporal e convivência ética. Assim, a BNCC assume as lutas como um conteúdo importante de educação física, valorizando tanto as práticas brasileiras quanto de outros países. O que diz a BNCC sobre as lutas? A BNCC apresenta as lutas como unidade temática obrigatória dentro da educação física. Isso significa que todos os estudantes do Brasil têm direito de vivenciar e aprender sobre essas práticas. E vale destacar, a BNCC reforça que a luta não é briga. Luta é técnica, é estratégia, é controle. É uma prática corporal que existe em diferentes povos e épocas da humanidade. Quando a BNCC diz que as lutas envolvem respeito e autocontrole, ela está apontando 2 pilares essenciais. O primeiro é o respeito ao outro, porque na luta o oponente é parceiro, não inimigo. O segundo é o autocontrole, que envolve controlar forças, emoções e a relação com o espaço. Esse tipo de aprendizagem é fundamental não só para a prática em si, mas para a vida cotidiana dos estudantes. Outro ponto importante é que a BNCC entende as lutas como práticas corporais e culturais. Isso significa que cada luta carrega história, valores sociais, tradições e símbolos diferentes. O objetivo não é só reproduzir movimentos, mas compreender o contexto que dá vida a essas práticas. Assim, as lutas passam a ser trabalhadas como conhecimento corporal, cultural e crítico. Já no ensino fundamental, anos iniciais, essa etapa as lutas começam a aparecer apenas a partir do 3º ano. Isso tem um motivo pedagógico. É nesse momento que as crianças já conseguem entender melhor as regras, interagir com mais responsabilidade e lidar com desafios corporais, sem colocar o outro em risco. Por isso, a BNCC orienta que o trabalho seja leve, lúdico e seguro. O foco nos anos iniciais não é ensinar técnicas complexas, é apresentar o universo das lutas de forma adaptada, divertida e respeitosa, e a BNCC pede que a escola trabalhe a diferença entre luta e briga, porque muitas crianças chegam com essa confusão na cabeça, e explicar que luta tem regra, tem cuidado, tem controle e tem cooperação é fundamental. Ela também reforça a importância da valorização cultural. E o que isso significa? Que é trazer lutas que fazem parte do contexto brasileiro, como a capoeira e outras práticas de tradição indígena, e mostrar que elas são parte da nossa identidade. Com isso, as crianças começam a construir um olhar mais positivo, ético e respeitoso sobre essas práticas corporais. Já no ensino fundamental, anos finais,
A BNCC dá um passo além. Nos anos finais, os estudantes já têm maturidade para compreender as lutas com mais profundidade, por isso o documento divide em dois eixos, lutas do Brasil e lutas do mundo. Essa divisão ajuda o professor a trabalhar tanto o contexto cultural brasileiro, quanto as tradições de outros países. Nessa fase, a análise deixa de ser apenas vivencial. Os alunos começam a entender aspectos técnicos, estratégias, fundamentos e princípios da luta. Também entram discussões mais amplas como a esportivização, que é quando uma luta tradicional passa a ter regras oficiais, federações e campeonatos, e a influência da mídia, que muitas vezes cria estereótipos ou exagera a violência para fins comerciais. É nesse momento que os estudantes começam a desenvolver um olhar crítico. Eles passam a perceber que as lutas são parte de culturas, identidades e movimentos sociais, e que a mídia nem sempre mostra isso. Essa etapa da BNCC prepara o terreno para a reflexão mais completa do ensino médio. Falando agora do ensino médio, a BNCC não quer mais só vivência ou reconhecimento básico, agora ela quer reflexão profunda. O aluno precisa ser capaz de compreender as lutas como fenômenos sociais complexos. Isso significa analisar como elas são representadas na mídia, como são consumidas pelo mercado esportivo e como muitas vezes alguns preconceitos são reforçados em torno dessas práticas. O ensino médio traz um enfoque reflexivo, que seria discutir a ética, os valores, as identidades e as produções culturais ligadas às lutas. Aqui o estudante é levado a pensar criticamente sobre o corpo, sobre a sociedade e sobre os sentidos das práticas corporais. Esse tipo de compreensão ajuda os jovens e adolescentes a construir autonomia, consciência social e capacidade de interpretar discursos presentes no mundo das lutas. A BNCC também chama atenção para as origens culturais. Cada luta surge de um contexto histórico específico relacionado às tradições, filosofias e formas de organização social. Entender isso amplia o repertório cultural do estudante e fortalece a formação cidadã. E agora vamos falar dos objetivos educacionais. Os objetivos educacionais das lutas na BNCC vão muito além da prática corporal. A base é que os estudantes desenvolvam respeito, autocontrole, ética e convivência pacífica. A luta é usada como ferramenta para educar emocionalmente e socialmente, ensinando os alunos a reconhecer limites, controlar impulsos e tomar decisões responsáveis. Outro ponto central é a valorização da diversidade cultural. As lutas permitem que os alunos conheçam tradições do Brasil e do mundo, entendendo como cada prática expressa identidades e valores. Esse reconhecimento contribui para combater preconceitos e ampliar a visão de mundo. A BNCC também destaca o autoconhecimento. Ao vivenciar as lutas, o estudante se percebe, entende seu corpo e aprende a lidar com desafios físicos e emocionais. Por fim, o objetivo maior é promover uma educação que desenvolve criticidade, respeito e consciência cultural, formando cidadãos mais completos, éticos e preparados para viver em sociedade. Esse documento foi criado com o entendimento de que o Brasil ele é um país de várias regiões e que os contextos sociais e culturais se divergem entre elas. E aí ele seria para universalizar e poder também adequar o conhecimento para atender, né, todas as regiões, entendendo que as escolas elas estão em ambientes diferentes, certo? Localização, questão também cultural. E a gente vai mostrar um pouquinho aqui para vocês como está a BNCC dentro desse contexto e alguns avanços e retrocessos que existem, né, como qualquer outro documento, e durante esse tempo que ela foi sendo aplicada dentro das escolas. A atual versão da BNCC não é a única. Sua primeira versão foi disponibilizada para consulta pública em 2015 e recebeu mais de 12 milhões de contribuições nos diversos setores interessados. Já sua segunda versão incorporou os debates anteriores e teve suas discussões para ser publicada no ano seguinte, 2016. No mais, a base ela foi bem analisada e elaborada em cumprimento às leis educacionais vigentes do país e contou com a participação de várias entidades representativas de diferentes segmentos envolvidos com a educação básica, nas esferas tanto estadual, quanto federal, quanto municipal. E em 2018, essa versão, que é a versão atualizada, a versão desse documento inédito, né, visto que é um documento prescritivo nível nacional obrigatório. E não, ela não é solução para tudo, mas é possível identificar e colocar em prática diversas soluções para uma melhoria sistêmica, inclusive na educação física também. A educação física na BNCC traz vários adendos, né, às práticas corporais e também ao cuidado com a saúde, com a comunidade, e é um avanço ao incorporar as lutas de comunidade temática na educação física. E como tudo tem dois lados, aqui estão os prós e contras da educação física na BNCC. Porque mesmo com tantos prós, ainda existem alguns desequilíbrios que afetam bastante a aplicação da BNCC dentro do ambiente escolar, como a questão da infraestrutura das escolas, a capacitação dos professores, a falta de atualização, o currículo sobrecarregado, o tempo limitado, além do desequilíbrio quanto às disciplinas e o acompanhamento do progresso.
E quando falamos em educação física, apresenta aí fragilidades conceituais, metodológicas e estruturais no documento, tratando-se de incoerências e inconsistências que podem apresentar nas unidades temáticas, e um exemplo delas é nas lutas. A BNCC adotou a definição ampla de lutas como práticas de disputa baseadas em ações de ataque e defesa, gerando assim uma vagueza conceitual, porque aí ele mistura conceitos de luta, arte marcial, esporte de combate, defesa pessoal e até jogos de oposição, sem diferenciar regras, finalidades, tradições, rituais e matrizes. Então bora lá problematizar incoerências e inconsistências das lutas na BNCC. E aí o primeiro ponto que eu destaquei é exatamente esse, a questão do conceito generalizado das lutas, né? Como se as lutas elas tivessem o mesmo conceito ou fosse um conceito geral, sendo que cada uma tem sua especificidade. E aí em seguida, né, a gente vem para essa progressão curricular que está pouco fundamentada porque além de tirar o primeiro e o segundo ano, ela entra com o terceiro ao quinto, lutas comunitárias de matrizes indígenas e africanas, mas aí essa divisão por origem não garante a complexidade crescente, certo? Como se as lutas locais fossem mais fáceis que as mundiais, mas a complexidade é totalmente diferente porque são culturas diferentes, né? E aí também ignoro o contexto das escolas, porque as pessoas têm mais contato com judô e karatê do que com cauca, certo? E com a capoeira, por exemplo. Então a BNCC propõe uma realidade que não corresponde à prática. Terceiro ponto vem com a ausência de orientações metodológicas claras. Apesar da BNCC trazer, né, a prescrição das habilidades e das competências, ela foge um pouquinho na questão da organização de como vai trabalhar a questão das lutas. Ela coloca o tema, mas ela não coloca a clareza e especificação de cada luta a ser trabalhada. Quarto ponto, né, que essa ressalva aí para a ruptura entre a teoria e a prática escolar, porque na verdade assim, o documento ele implica o que vai ser ensinado, mas não aonde vai ser ensinado, né, acaba negligenciando a realidade de cada escola, visto que as escolas são situadas em diversas comunidades e ambientes diferentes. Então o documento às vezes ele não consegue abraçar essa questão, né, da infraestrutura, do colégio, enfim. Outro ponto importante a destacar também é a falta de articulação interdisciplinar, porque, por exemplo, as lutas elas têm seu contexto histórico que poderia ser trabalhado em história, elas têm também a questão dos rituais, músicas, expressões que poderiam ser trabalhadas em artes, a questão também de identidade, né, que poderia ser trabalhada em sociologia, a narrativa e a mitologia e a língua portuguesa, a questão também geográfica, né, que pode ser trabalhada em geografia, território, cultura. E aí, né, ele complementa o sexto ponto, que é a redução da dimensão ética, estética e simbólica das lutas, porque no que a BNCC reconhece valores como respeito e autocontrole, ela negligencia porque ela não aprofunda o caráter ritualístico, simbólico, né, de muitas lutas. E isso gera essas incoerências, né, que acaba que a BNCC valoriza a cultura, mas reduz as práticas a parte motora, né, e de oposição, deixando de lado a questão dos elementos que dão sentido a essas manifestações. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham aprendido bastante com a gente nesse vídeo sobre lutas na BNCC, que vocês tenham aprendido o conteúdo de maneira leve, tranquila e divertida. E vale ressaltar, né, que é um documento que já está em vigência em território nacional, que tem algumas inconsistências que podem melhorar e precisam melhorar, e a gente torce para que essas mudanças aconteçam para melhorar a educação brasileira, né, a educação básica no Brasil. E é isso, gente. Deixa seu like, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, manda para alguém que quer saber mais sobre a BNCC. E é isso, a gente vai se despedindo por aqui de vocês. Tchau, falou! Tchau.